Olá, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre hidrologia, vazão máxima e hidrograma de projeto. Bom, nessa aula a gente vai conversar sobre estimativas de vazão máxima e hidrograma de projeto baseadas em observações de vazões através de análise estatística de séries históricas de vazão. Bom, então retomando o nosso conjunto de métodos possíveis para estimar vazão máxima, a gente categorizou esses métodos conforme a informação disponível, a escala espacial, complexidade da bacia que vamos estudar e o objetivo do estudo. E agora a gente vai ver então os métodos que são baseados na análise estatística de séries históricas de vazão. Esses métodos são interessantes para bacias entre pequenas e médias a bacias grandes. Bacias muito pequenas normalmente não vão ter dados de vazão observada. E para usar esses métodos precisamos de séries longas de vazões observadas numa estação fluviométrica. E além disso, esse método vai nos fornecer estimativas de vazões de cheias, vazões máximas, representativas desse histórico do passado e que eventualmente podemos usar para extrapolações para o futuro se considerarmos que o passado repete o futuro para os nossos dimensionamentos. Bom, então conforme eu falei, primeiro, para usar esse método, a gente vai precisar de dados de vazão observados em estações fluviométricas, né? Então, nessas estações, tipicamente se tem leituras de níveis d'água, com réguas ou limígrafos, que são transformados em dados de vazão, e com isso a gente pode então, ter séries históricas de vazões durante muitas décadas, né? E através dessas séries históricas de vazões de muitas décadas, a gente pode estudar esse passado, né? Analisar como é o comportamento das vazões máximas durante esse passado e fazer a hipótese de que a vazão máxima no futuro seguirá o mesmo padrão do histórico passado observado nessa estação fluviométrica, né? Então a gente vai fazer uma predição de que no futuro o comportamento estatístico é o mesmo e a gente vai usar essas estimativas para os nossos projetos. Então, isso que a gente acabou de falar é nada mais do que a hipótese da estacionalidade, que diz que se não houver modificações significativas nos processos naturais, nessa bacia hidrográfica que estamos estudando, podemos aceitar que, em termos probabilísticos, o comportamento que ocorreu no passado deverá se repetir no futuro. Então, a gente admite que as probabilidades de ocorrência das vazões no futuro são as mesmas probabilidades de ocorrência que aconteceram no passado. Bom, então, basicamente, o que a gente vai fazer é esse passo a passo que eu vou descrever rapidamente. Considerando essa estação fluviométrica, nós vamos obter os dados de vazões diárias ou subdiárias, né? Nós vamos selecionar essa série de vazões, de preferência que essa série seja muito longa, muitos mais anos que a gente está apresentando aqui, né? Décadas e décadas de dados. A gente vai começar fazendo uma análise de consistência da qualidade desses dados hidrológicos, tipicamente se checa a curva-chave, coisas desse tipo, para verificar que esses dados são bons. Vamos, a depender da região, definir o ano hidrológico. Então, o ano hidrológico seria diferente do ano calendário, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O ano hidrológico é aquele que vai das estiagens até as estiagens do outro ano, né? E aí, dentro de cada um desses anos hidrológicos, a gente vai selecionar as máximas vazões anuais e vai transformar essa série de vazões diárias numa série de vazões máximas anuais. E a gente vai estar estudando o comportamento estatístico, então, dessa série. Existe até outra alternativa, que seria trabalhar com séries parciais. Quando a série é curta, às vezes é interessante escolher valores máximos a partir de uma determinada vazão selecionada, mas desde que esses picos sejam de eventos que são independentes entre si. Então, isso é uma metodologia que também é possível. Mas, enfim, um cuidado que a gente deve tomar ao analisar esses dados de vazão é que, como a gente falou, que os dados dessas vazões máximas sejam independentes entre si, né?
sejam de eventos de cheia, de precipitação independentes. E, além disso, a gente deveria verificar essa hipótese da estacionariedade, né? Eventualmente, durante a série de dados que a gente tem, pode ter ocorrido mudanças no uso do solo, ou urbanização, construção de reservatórios ou diques, desmatamento, alterações climáticas que fazem com que a nossa série não seja estacionária. Aqui a gente tem alguns exemplos. Essa série de baixo, a série de níveis da água no Rio Paraguai, em Ladari. Então a gente observa claramente algumas quebras nessa série, né, que até são de difícil explicação na literatura, mas de fato elas são. A gente observa que existe um comportamento não estacionário. Aqui é um outro exemplo. Cada uma dessas barras representa a vazão de pico anual, e a gente observa que a partir de um certo ano, 1970 e poucos, depois que foi construído um reservatório, esse reservatório começou a operar, as vazões máximas diminuíram. Então a gente observa uma alteração muito grande, né? Então essa série também não seria estacionária, né? Então usar ela dessa forma nos traria erros nas nossas análises, né? A gente deveria ou estudar o que aconteceu nesse cenário aqui, ou separar, estudar o que está acontecendo depois dessa alteração. Bom, além disso, a gente deveria pensar em representatividade dessa série, tamanho, qualidade, incertezas, etc, etc. Bom, de posse desses dados, o que a gente faria é tentar selecionar e ajustar distribuições estatísticas, distribuições de probabilidade teóricas disponíveis na literatura. Existem muitas distribuições de probabilidade que foram desenvolvidas ou testadas pelos hidrólogos. Essa tabela mostra alguns exemplos, né, expostos no livro Handbook of Hydrology, do Maidment. Então, tem desde a distribuição normal, que é clássica, né, como sua equação e como estimar os seus parâmetros, a log normal, que é uma que é interessante para vazões máximas, a log Pearson também é interessante para vazões máximas. A distribuição de Gumbel também, talvez uma das primeiras que eu testaria seria essa, a GEV. Enfim, existem diversas distribuições disponíveis. E o que a gente faria, então, de posse dessa série de vazões máximas, representada por esses pontos vermelhos, a gente começaria desenvolvendo a distribuição empírica de vazões máximas, né? Então, a gente pega esses valores, ordena em ordem decrescente, atribui uma ordem, a gente calcula uma probabilidade associada a essa ordem. Então, normalmente, pode ser adotado, por exemplo, ordem dividido por número de dados mais 1, e a gente faz o inverso disso, a gente tem o tempo de retorno. Ao a gente fazer um gráfico, tempo de retorno vezes essa vazão, e plotar esses pontinhos, a gente teria a distribuição empírica de probabilidades, que já seria útil para um determinado tempo de retorno verificar qual que seria a vazão. O fato é que, além de, às vezes, essa série ser curta, ou a gente está interessado em extrapolações, é interessante a gente, então, ajustar essas distribuições teóricas de probabilidade, como aquelas que eu acabei de mostrar na tabela. Então, a gente teria que, normalmente, testar mais de uma distribuição, ajustar e avaliar, ver qual ficou melhor ajustada, etc. E, a partir disso, é possível a gente estimar vazões máximas para diferentes tempos de retorno. Por exemplo, a vazão para o tempo de retorno de 100 anos, nesse caso, seria em torno de 1.900, 1.800 metros cúbicos por segundo, né? E, bom, esse tipo de método é interessante, é clássico, deveria ser a opção número 1, né, para estimar vazões máximas. É um método que vai nos dar vazões representativas do histórico do passado, né? Então, se o futuro repetiu o passado, esse método aqui é excelente. Mas ele tem uma limitação, né? Ele vai nos dar apenas a vazão máxima. Em alguns casos, estamos interessados no hidrograma de projeto, porque queremos saber o tempo dele, o volume total, etc, etc. Bom, nesse caso, podemos fazer uma ligeira adaptação nesse tipo de metodologia para passar a estimativa de vazão máxima para todo o hidrograma.
Existem diferentes métodos de estimativa de hidrograma com base nas observações de vazão. Um dos métodos é o proposto por Fastetter, que está descrito no livro do professor Tucci. Basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai escolher várias durações de análise, tá? A gente parte de vazões instantâneas, horárias, diárias, até 2 dias, 3 dias, até a duração típica dos hidrogramas dessa bacia. Então, se normalmente nesse rio os hidrogramas têm uma duração de 7 dias, então eu iria aqui até 7 dias. Tá? E aí a gente vai repetir o mesmo procedimento para todas essas durações. Nós vamos começar com a primeira duração, digamos que seja 1 dia. Tá? Nós vamos calcular as vazões médias móveis de 1 dia. Vamos selecionar máximos anuais, teremos essa série. Vamos desenvolver a distribuição empírica de vazões máximas para a duração D e ajustar um modelo teórico, pode ser a distribuição de Gamble, por exemplo. Aí teremos essa curva. E aí, para o tempo de retorno pretendido, digamos que queremos estimar vazões para o tempo de retorno de 50 anos. Né? Nós vamos entrar no 50 aqui e obter a vazão e anotar esse valor de vazão. Vamos repetir a mesma coisa para 2 dias. Estimamos vazões média móvel de 2 dias. Selecionamos máximos anuais. Estudamos essa série. Ajustamos a distribuição teórica de probabilidade. Estimamos a vazão máxima com 2 dias de duração para o tempo de retorno pretendido. Repetimos isso para todas as durações, 3 dias, 4 dias, 5 dias, etc, etc. Aí o que vamos fazer é calcular vazões incrementais. Digamos que para 1 dia a gente tinha calculado um certo valor de vazão, e para 2 dias o valor da vazão média de 2 dias, a gente pode calcular a vazão incremental, parecido com o que se faz com o método de estimativa de etogramas de projeto. Né? E aí depois, tendo essas vazões incrementais, o que a gente vai fazer é ordenar esses blocos. Então é o método dos blocos alternados, parecido com o da precipitação, seguindo o padrão que normalmente a gente observa nos hidrogramas do passado. Né? E aí com isso a gente já tem um hidrograma. Esses blocos formariam o hidrograma de projeto estimado com base nas observações de vazão das estações fluviométricas. Bom, com isso a gente finaliza essa nossa conversa sobre estimativas de vazão máxima e hidrograma de projeto com base na vazão. E na próxima videoaula a gente vai conversar sobre o caso em que temos poucos dados de vazão observada. Então temos 2 opções: ou olhar mais para o passado, para marcas históricas, ou olhar para medições de vazão em outros pontos vizinhos ao local que queremos estimar através do processo de regionalização. Até lá!